Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Os irmãos estão nos acompanhando pela internet, sejam bem-vindos também. Nós temos bastante lugares aqui ainda na frente, gente, tá? Aqui na frente tem bastante lugar ainda. Quem está em pé aí quiser achar seu lugar. Bom, nós não vamos iniciar uma série nova hoje. Hoje eu vou pregar algo que está em meu coração, não faz parte necessariamente de nenhuma série de mensagens. Nós ainda estamos orando, perguntando ao Senhor qual vai ser a próxima série de mensagens, para onde nós vamos. Mas nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, e como não teria uma série de mensagens que a gente iria começar hoje, então decidi pregar sobre isso. Você pode abrir a sua Bíblia ali no livro de Romanos. Mas o assunto ele está dentro de um outro assunto que nós já temos eventualmente falado e algo que nós temos buscado como comunidade. Eu vou falar um pouco sobre uma característica específica da comunidade profética. Constantemente nós temos falado que o que nós estamos sentindo do Senhor, a direção que o Senhor quer nos levar, a direção que o Senhor quer nos conduzir, é de nos tornarmos uma comunidade profética. O Ângelo já trouxe algumas mensagens sobre isso, então a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje está dentro desse assunto da comunidade profética. Especificamente, nós vamos ler o texto em Romanos capítulo 9. E a característica desta comunidade profética que eu quero falar hoje, o tema da minha mensagem é identificando-se com a angústia de Paulo. Então vamos ler Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos a Ti, nesta manhã, que o Senhor venha sobre nós com o espírito de sabedoria e revelação. Nós pedimos que o Senhor compartilhe o Teu coração conosco nesta manhã, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida e ajuda-me a compartilhar a Tua palavra como me é devido. Eu oro também pelos meus irmãos que estão aqui, que estão nas suas casas. Dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, a Tua voz. Dá-nos um coração para receber aquilo que o Senhor deseja compartilhar, Senhor. Se o Senhor não derramar a Sua graça sobre nós, se o Senhor não nos ajudar aqui neste momento, tudo é em vão. Por isso nós nos colocamos em submissão ao Teu Espírito, pedindo que o Senhor faça e haja da forma que o Senhor quiser aqui, Senhor. Nós estamos rendidos a Ti nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre comunidade profética, que é uma comunidade, então, que se identifica com a angústia de Paulo. E quando nós falamos sobre a angústia de Paulo, na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre 3 pontos relacionados à angústia de Paulo. A razão da angústia de Paulo, o fruto que essa angústia produziu e a nossa resposta em relação a essa angústia. Então, a razão, o motivo da angústia de Paulo, o fruto que essa angústia no coração de Paulo produziu e qual deve ser a nossa resposta em relação a essa angústia de Paulo. Quando nós falamos sobre comunidade profética, e ontem até estava conversando com o Cláudio um pouco sobre isso, e perguntei a ele o que ele me responderia se eu perguntasse para ele o que é o profético, né?
talvez esse assunto do profético é um assunto que existem diversas opiniões, existem diversas ideias, existem diversos padrões que nós temos sobre o que é o profético ou sobre o que é ser uma pessoa profética. Então, talvez cada um de vocês está aqui ouvindo, quando eu falo profético, imagina alguma coisa, mas normalmente aquilo que é um senso comum, não estou dizendo que é correto, quando a gente fala sobre profético, o que a gente pensa? A gente pensa em pessoas que estão constantemente se movendo nos dons do Espírito. Nós pensamos em pessoas estranhas, que fazem coisas estranhas durante a oração, ou pessoas que conseguem revelar o número de CPF, você ali de rosa, pode se ler? A gente... Não estou dizendo que isso não está dentro do que é o ministério profético, mas quando nós falamos sobre profético, é algo muito mais simples do que a gente fica imaginando ou conjecturando. O profético, ou ser alguém profético, é simplesmente alguém ser amigo de Deus. E quando nós colocamos dessa forma, sobre ser amigo de Deus, ou sobre o profético, que é aquele que conhece o coração do Senhor, todos nós somos chamados a sermos pessoas proféticas. E essa é uma outra coisa que nós fazemos muito, né? A gente faz uma distinção muito grande, a galerinha do profético e a outra galerinha não é do profético? Existe essa possibilidade para os cristãos não serem proféticos? Existe a possibilidade para os cristãos não serem amigos de Deus e conhecedores do coração do Senhor? Obviamente que existem pessoas que são mais agraciadas com uma sensibilidade espiritual mais aguçada, e elas conseguem desenvolver alguns dons do Espírito de uma forma mais rápida ou melhor do que outras pessoas. Mas quando nós falamos sobre ser profético, ou nós sermos uma comunidade profética, isso não é para algumas pessoas estranhas da comunidade. Esse chamado para ser profético, esse chamado para ser amigo de Deus, é um chamado para todos os cristãos. Você é chamado para ser uma pessoa profética, para conhecer aquilo que está no coração do Senhor, para ser um amigo de Deus e anunciar o que está no coração do Senhor para as pessoas. Quando nós falamos sobre uma comunidade profética, em outras palavras, o que nós estamos querendo dizer é que nós queremos ser uma comunidade onde todos os membros dessa comunidade são amigos de Deus, onde todos os membros dessa comunidade conhecem aquilo que está no coração do Senhor. Este é o desejo do Senhor para você, este é o desejo do Senhor para esta comunidade. Isso nós não podemos terceirizar para nenhum grupo, isso nós não podemos terceirizar para alguns irmãos. Esta responsabilidade, este chamado, na verdade este privilégio de ser amigo de Deus, de conhecer o coração do Senhor, é um privilégio de todos os santos, é um privilégio seu e é um chamado para nós como comunidade, amém? Agora, neste processo de nós conhecermos o coração do Senhor, nós não podemos ser seletivos em relação a quais partes do coração do Senhor nós gostaríamos de conhecer. Os amigos de Deus, eles não são pessoas que vão selecionar das preferências do Senhor aquilo que eles mais gostam, ou as partes que eles mais querem receber do coração do Senhor. Quando nós falamos sobre conhecer o coração do Senhor, nós estamos falando que nós precisamos receber o coração do Senhor por completo, todas as áreas do coração do Senhor, mesmo aquelas áreas que nós achamos que não tem muita relevância, ou mesmo aquelas áreas que nós não entendemos muito, mesmo aquelas áreas que talvez não são áreas de nossa preferência. E por que eu estou falando isso? Enquanto eu pensava sobre a mensagem que eu iria trazer hoje, uma tentação muito forte veio sobre mim de ficar pensando, mas o povo não quer ouvir isso aí que você vai falar. As pessoas não querem ouvir esse assunto.
As pessoas querem ouvir alguma coisa que, sei lá, né, vai falar com as emoções dela, ali, vai ajudar a resolver os problemas dela ali durante a semana. A gente teve uma série tão abençoada sobre comunidade espiritual e falamos tanto sobre relacionamentos. Aí você vai falar desse assunto aí de Israel, ninguém quer saber disso. E eu fiquei, nossa. Mas o ponto é, quando nós falamos sobre sermos amigos de Deus, nós não podemos selecionar as partes do coração do Senhor que nós queremos e outras partes que nós não nos interessamos. Esses não são verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos são que vão abraçar o coração do Senhor por completo. E mesmo partes do coração do Senhor que Ele sente um peso muito forte, que talvez nós não sintamos ainda, nós devemos estar abertos. O nosso coração deve estar aberto para falar: Senhor, fala comigo. E quando nós falamos sobre o coração do Senhor, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele está escancarando qual é o coração do Senhor. Esse texto aqui, ele está mostrando claramente quais são as dores do coração do Senhor. E não existe nada mais profético do que conhecer as dores do coração do Senhor. Então nós podemos orar: Senhor, eu quero conhecer o teu coração. O que passa no seu coração? Quais são as coisas que você gosta? Eu quero gostar também. Quais são as coisas que você ama? Eu quero amar também. Quais são as coisas que você odeia? Eu quero odiar também. Senhor, existe algum peso, alguma dor no seu coração? Porque eu também quero sentir isso. Independente daquilo que eu gosto, independente do que me atrai nas Escrituras. Eu não quero mais viver para aquilo que simplesmente vai me agradar. Eu quero de fato viver para buscar o seu coração. E eu insisto nessa tecla. Sempre que eu vou falar sobre o plano de Deus, eu falo sobre isso. Quando nós de fato conseguimos conectar as nossas vidas, aquilo que é um peso do coração do Senhor, mesmo que seja Israel, um negócio tão distante, a nossa vida começa a fazer sentido. Enquanto nós insistirmos em querermos viver para nós mesmos, para os nossos prazeres, a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso conforto, nós não vamos encontrar sentido na vida. O sentido da vida, ele acontece quando nós conseguimos nos conectar com aquilo que é o peso do coração do Senhor. Quando você se conecta com isso, mesmo que pareça tão distante para nós, e realmente se tornou distante isso. Primeiro porque nós estamos há 2000 anos dessas coisas que foram escritas. Para um cristão do primeiro século, era um pouco mais fácil de entender isso aqui que Paulo está dizendo. Por quê? Porque provavelmente ele estava ali próximo à região de Israel. Paulo, que estava escrevendo para eles, era um judeu. Eles estavam mais próximos dos recentes acontecimentos da época. A língua facilitava. Então isso aproximava eles. E infelizmente, por diversas razões, nós da Igreja Ocidental, nós nos distanciamos de verdades relacionadas da palavra e basicamente o que nós fizemos? Nós criamos um outro cristianismo. Nós criamos outras definições sobre o que é igreja. Nós vivemos uma vida que pouco está conectada àquilo que os primeiros cristãos gentios viviam. E o meu objetivo hoje é tentar conectar nós aqui, a nossa comunidade, um pouquinho com a identidade da igreja do primeiro século e da missão da igreja do primeiro século. E isso está relacionado a ser uma comunidade profética. Então, voltando aqui para o texto. Se você estudar um pouco o contexto daqui da carta de Paulo aos Romanos, o objetivo dele era realmente mostrar que tanto os judeus quanto os gentios deveriam se aproximar de Deus por meio da fé, e é isso que ele vai falar em toda a carta dele. Eu dei toda essa introdução para falar para você o seguinte: concentre-se na mensagem.
porque como eu não vou falar sobre necessariamente algo que aconteceu na sua semana, ou algo que vai acontecer na sua próxima semana, talvez a sua tendência é devagar com o seu pensamento. Mas nós estamos falando de algo que é central para o coração do Senhor. Porque quando Paulo diz, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo. Perceba, Paulo ele está repetindo aqui. Ele diz, digo a verdade. Primeiro que não precisava do apóstolo falar isso, né? A gente não vai duvidar que ele está dizendo a verdade. Mas ele fala, digo a verdade em Cristo. Para ficar um pouco mais claro, não minto. Para ficar um pouquinho mais claro, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o que eu vou falar não é algo que vem apenas de mim. Minha testemunha, meu espírito, minha consciência dá testemunho de que isso é algo que vem do Espírito de Deus. Quando Paulo fala essas palavras, e gente, nenhuma palavra que Paulo fala e foi registrada na Escritura é simplesmente uma palavra de Paulo. As palavras de Paulo registradas nas Escrituras são palavras de Deus, refletem o pensamento de Deus, refletem o coração de Deus. Então, quando Paulo está falando isso aqui, gente, a gente não pode pensar, nossa, é o coração de Paulo que está expressando isso aqui. Óbvio que não. É um reflexo do coração do próprio Senhor. E se você olhar para esse texto, é muito estranho, gente, porque Romanos 9 vem depois do quê? Romanos 8. Romanos 8 é o texto preferido aqui de muita gente. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Romanos 8 é um texto altíssimo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Provação, perigo, fome, nudez, a espada. Estou bem certo de que nem as coisas do passado, do presente e do futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8 é o ápice do entendimento da graça de Deus sobre as nossas vidas. Depois de Romanos 8, você lê Romanos 8, como que você sai depois de ler Romanos 8? Você fala, vou conquistar o mundo. Agora vai. Li Romanos 8, entendi a graça de Deus, estou pronto para qualquer coisa. Vem segunda-feira. Li Romanos 8. Mas logo em seguida, a esse auge que foi Romanos 8, parece que Paulo vai lá embaixo e diz, tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Caraca, Paulo, você tinha acabado de ir lá em cima em Romanos 8, agora você joga uma bomba dessa? Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Eu amo Paulo, porque ele não escreve de qualquer jeito, né? Ele poderia dizer, eu tenho tristeza e dor no coração, né? Mas ele não fala isso. Ele diz, eu tenho grande tristeza e uma dor incessante. O mesmo cara de Romanos 8. O mesmo cara que diz que nada separa ele do amor de Deus. No profundo do coração dele tem uma dor incessante. No profundo do coração dele tem uma grande tristeza. Isso aqui está refletindo a tristeza e a dor do coração do próprio Senhor. E se nós queremos ser uma comunidade profética, nós vamos precisar abraçar isso. Se nós queremos ser uma comunidade profética, essa dor vai precisar sair desses versículos e começar a doer no nosso coração. E a razão dessa dor Paulo expressa, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo segundo a carne,
o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente, amém. Qual é a razão? Primeiro ponto, a razão da angústia de Paulo está relacionada ao povo de Israel. Se nós queremos ser uma comunidade profética, quando nós olhamos para Israel e para a condição atual de Israel, nós precisamos sentir dor. Nós precisamos sentir uma incessante angústia. Irmãos, e eu confesso para você, eu preciso ler e ler isso aqui, e meditar, porque, sinceramente, quando eu acordo todo dia de manhã, que? Israel? E o peso do meu coração é justamente isso. Nós estamos vivendo um tipo de cristianismo e um tipo de igreja que se distanciou anos-luz dessas verdades. E o que Paulo está dizendo aqui, Jesus disse a mesma coisa. Em Lucas capítulo 19, continue em Romanos, mas vira rapidamente em Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 41. Jesus diz no versículo 41, e quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela e disse, se tu conhecesses ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, e te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Irmãos, poucos relatos na Bíblia falam sobre Jesus chorando. Pouquíssimas vezes diz que Jesus chorou. Tem o relato da morte de Lázaro, e esse texto, dizendo que Jesus olha para a cidade de Jerusalém, e chora por aquela cidade, e diz, se tu soubestes, apenas nesse dia, quem te pode trazer a paz? Você quer ser um amigo de Deus? Você quer ser mesmo um amigo de Jesus? Você é um seguidor, um discípulo de Jesus? Aquilo que dói no coração do Senhor precisa doer no seu coração. As razões que levam Jesus a chorar precisam ser as mesmas razões que levam você a chorar. Mesmo que isso para você não faça sentido, chorar por Jerusalém. Mas a razão que estava levando tanto Paulo quanto a Jesus sentir essa dor e essa angústia no coração está relacionada à condição de Israel, a condição de povo escolhido de Deus, mas que rejeitou o Messias. E o assunto do capítulo 9 é justamente a eleição de Israel. Romanos capítulo 9 é um texto que ele vai ser muito usado, principalmente no mundo reformado, para falar sobre eleição individual. Sabe aquele assunto de eleição que dá briga entre calvinistas e arminianos? Romanos 9 é o principal causador. Mas quando Romanos 9 está falando sobre a eleição, olha só, gente, isso significa essa distância que nós estamos das verdades bíblicas. No mundo da teologia, nós causamos uma enorme confusão e briga por causa da eleição. Mas fulano é eleito ou não é eleito? Calvinista ou arminiano? Sobre um texto em Romanos 9 que nem sequer está falando de eleição individual. O texto em Romanos 9 está falando sobre a eleição da nação de Israel. Obviamente existem as aplicações individuais, mas nós distanciamos tanto dessas verdades que nós nem sabemos que Romanos 9 está falando da eleição de Israel e não de eleição de indivíduos. Agora, como então conectar essa tristeza que Paulo, que Jesus sentiam de Israel, a nós? Século 21, 2000 anos depois, uma igreja bonitinha aqui no Brasil,
uma igreja que recebeu muito dos Estados Unidos, uma igreja totalmente ocidentalizada, que não se preocupa muito com as coisas que estão acontecendo lá no Oriente, que sabe alguma coisa de Israel, mas não sabe bem o porquê. Como que nós conectamos essas duas coisas? Primeiro, por que tanto Jesus e Paulo choraram pela condição de Israel? Essa condição de estar endurecido o coração, essa condição de ter rejeitado o Messias. Eles estavam chorando pela condição de Israel, e Paulo não estava simplesmente sentindo uma dor e uma angústia relacionada a Israel, porque eram os irmãos dele segundo a carne. E olha o que Paulo diz: eu prefiro ser amaldiçoado para que eles sejam salvos. Sabe o que literalmente Paulo está dizendo aqui nesse texto? Eu prefiro perder a minha salvação, eu prefiro ir para o inferno, para que a nação de Israel seja salva, para que a nação de Israel volte a andar debaixo das alianças de Deus. Está repetindo a mesma oração que Moisés fez anos atrás, dizendo: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não destrua esse povo. Por que esses homens, irmãos, você percebe o que está acontecendo? Por que esses homens estavam colocando, se fosse possível, a própria salvação em jogo, por causa de um povo? Por que esses homens, eles não estavam brincando ou sendo levianos quando falavam isso? Que eles estavam dispostos a ter o nome riscado do livro da vida, perder a salvação, ser amaldiçoado por causa de um povo. Existe esse tipo de amor no seu coração por um povo? Que está disposto a abrir mão da sua vida e da sua salvação por amor a um povo? Este é o coração de Deus. Esse é o coração do Senhor. Esse é o coração que o Senhor quer transmitir a nós. Mas a razão não é simplesmente porque eles são meus familiares e eu estou sentindo pelos meus familiares. A razão é porque lá em Gênesis 12, e você precisa entender a seriedade disso, Deus conectou a redenção do mundo, a salvação de Israel. É muita coisa que está em jogo, irmão. É muita coisa que está em jogo quando nós falamos de Israel. A salvação do mundo, a redenção das nações, depende da salvação de Israel. Deus escolheu assim. Em Gênesis capítulo 12, quando ele faz uma aliança com Abraão, ele fala: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Em ti, Abraão, em ti, Israel. Se não existe Israel, se Israel não for salvo, não existe as nações sendo abençoadas. Não existe plano de redenção. Você entende porque existe uma força tão grande de Satanás para destruir aquela nação de Israel? Agora, o que me preocupa é o quão alheio nós estamos a isso, porque nosso destino também está em jogo. Não é pouca coisa que está em jogo quando nós falamos sobre a salvação de Israel. Deus escolheu que o meio pelo qual ele iria redimir todas as nações passava, o fio condutor, tem a ver com essa nação, tem a ver com a salvação de Israel. E é por isso que Paulo consegue dizer: então eu abro mão da minha, para que Israel possa ser salvo, porque a salvação e a redenção de todas as nações depende disso. O reestabelecimento da presença de Deus em toda a terra está dependendo disso. É a escolha divina. Leia Romanos 9 com novos olhos agora. Deus escolheu que fosse assim. Deus escolheu que fosse Israel. E é por isso que Paulo está dizendo que eu tenho dor e angústia. Por quê? Porque eles não estão debaixo da aliança agora. Porque quando Jesus, o Filho de Deus, veio, eles crucificaram. É por isso que existe dor e angústia no meu coração. Porque deles é a lei, foram eles que receberam a lei no monte. Deles são os profetas. Sabe esses profetas que a gente lê e que a gente... Deles. As alianças com eles.
o Filho de Deus nasceu judeu. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é judeu. Ele não é brasileiro, não é americano, não é francês. Jesus é judeu. E é por isso que Paulo está dizendo: o meu coração dói. Eu tenho uma angústia diária, eu tenho uma angústia incessante, porque este povo que Deus escolheu, que por meio deles, por meio de Jesus Cristo, um judeu, vai ser um meio de redimir todas as nações, este povo está com o coração endurecido. Este povo está hoje fora das alianças de Deus. E o assunto de Romanos 9 é Paulo defendendo, independente, preste atenção, independente da condição de Israel, Paulo está defendendo a eleição deles. E é por isso que no final de Romanos 11, Paulo fala que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. E aí o que nós, ocidentais da igreja, que não tem nada a ver com o Oriente, fez, pegou esse versículo dos dons e chamados de Deus serem irrevogáveis e achamos que eu tenho o dom da cura, eu desviei, não sou mais crente, mas o dom da cura continua comigo. Por quê? Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Nós nos distanciamos completamente disso aqui. Quando Romanos 11 diz que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, ele está falando do dom que foi dado a Israel, do chamado que foi feito a Israel. Isso é irrevogável, independente da condição que Israel se encontra hoje. E é isso que ele está dizendo em Romanos 9, em Romanos 10 ele fala do endurecimento de Israel. Então esse é o primeiro ponto, a razão. Deus atrelou o destino das nações ao destino de Israel. E como isso chega a você? Deus atrelou o destino de Israel à igreja. Então, vai puxando aí o fio. Deus atrelou o destino das nações a Israel. Mas Deus também atrelou o destino de Israel à igreja, a nós, os cristãos. O destino de Israel, em um certo sentido, depende de uma ação prática de nós como igreja. Você entende o que Deus fez? Deus, ele é soberano, a salvação pertence ao Senhor, mas o Senhor estabelece meios de como o plano dele vai se desenrolar. E é por isso que você tem tudo a ver com esse assunto aqui, porque a salvação de Israel está atrelada a nós como igreja. Nós entramos nisso aí, nós estamos no meio desse bolo. E aí nós vamos para o próximo ponto. Qual é o fruto dessa angústia de Paulo? Vamos para Romanos 11. Isso aqui tudo é um texto só, tá, irmãos? Romanos 9, 10 e 11, 12. O fruto da angústia de Paulo é justamente a igreja nas nações. Vamos ler rapidamente. Paulo inicia o seu argumento em Romanos 11 com uma pergunta. Pergunta então: por acaso Deus rejeitou o seu povo? Afinal de contas, eles rejeitaram o Messias, negaram o Messias. Deus rejeitou o seu povo. Deus não tem mais nada a ver com Israel e agora o que importa é a igreja. Lá no Antigo Testamento, onde eu leio Israel, eu posso automaticamente substituir por igreja e está tudo certo. Eu posso ler Romanos 9 numa boa, aplicando a eleição individual, sem problema nenhum. Por acaso Deus rejeitou o seu povo Israel? Eu posso cantar Leão da tribo de Judá sem fazer a mínima ideia quem é Judá. Eu posso cantar Filho de Davi sem fazer a mínima ideia do que isso significa. Eu posso falar Yahweh sem fazer a mínima ideia do que isso significa. Yeshua então, sem fazer a mínima ideia do que, por quê essas coisas? Por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Não pode. Porque eu mesmo sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim.
Deus não rejeitou o seu povo, o qual conheceu de antemão, ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei, e procura tirar minha vida? Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente restou um remanescente segundo a eleição da graça. Foram todos os judeus que rejeitaram a Jesus? Não. Não foram todos os judeus. Os discípulos de Jesus eram judeus, Paulo era judeu, os 120 que receberam o Espírito Santo eram todos judeus, os 3.000 que converteram posteriormente eram todos judeus. A igreja primitiva era composta de judeus em sua maioria, remanescente segundo a eleição da graça. Não foram todos os judeus que rejeitaram a Jesus. O Senhor guardou um remanescente, assim como os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. É isso que o texto está dizendo. Israel não foi totalmente contra Jesus, contra o Messias. Versículo 6, mas se é pela graça, já não é pelas obras. Esses remanescentes foram salvos pela graça. Do contrário, a graça já não seria graça. E então, o que Israel está buscando, isso não alcançou. Mas os eleitos alcançaram, o remanescente segundo a graça. Os demais foram endurecidos, como está escrito: até o dia de hoje Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço, em armadilha, em pedra de tropeço, em retribuição para eles. Que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhe encurves sempre as costas. É a situação de Israel atual. Eles estão cegos, eles não conseguem olhar para Jesus como o Messias que havia sido prometido. Versículo 11, outra pergunta. Então pergunto: será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Olha onde você entra. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa da transgressão de Israel. Sabe por que a salvação chegou até você hoje? Sabe por que você é um crente? Sabe por que essa igreja aqui existe? Sabe por que essa comunidade existe? Sabe por que nós fomos salvos? Porque eles transgrediram, e abriu-se uma porta de oportunidade para nós como gentios, por causa da transgressão de Israel. Mas eles vão ficar caídos para sempre? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas o Senhor aproveitou o tropeço e abriu uma porta de oportunidade para nós gentios. Mas ainda existe um objetivo pelo qual isso aconteceu. Leia o versículo inteiro. Para provocar ciúmes em Israel. A igreja nas nações existe com várias razões, por várias razões, para glorificar a Deus, para pregar o evangelho, mas essa aqui, muitas vezes nós temos nos esquecidos. Nós, como igreja nas nações, existimos para provocar ciúmes em Israel. E eu fico brincando, perguntando: a sua vida tem provocado ciúmes em Israel? Porque, gente, quando fala gentios e igreja aqui, não está falando das paredes. Eles não vão olhar o templo de Salomão no Brás e sentir ciúmes. Isso aqui está falando sobre pessoas. E quem são as pessoas da igreja? Vos apresento. A igreja nas nações existe, uma das razões é provocar ciúmes em Israel. A salvação de Israel está atrelada à nossa existência como igreja. Isso tem a ver também com a nossa identidade. Provocar ciúmes significa pregar o evangelho para eles. Isso pode gerar duas reações de ciúmes. Nós queremos isso aí que você tem. Você é tão cheio do Espírito, e esse Espírito eu conheço. Você é tão cheio do Espírito, e eu lembro desse Espírito repousando no Sinai, e agora eu estou vendo ele sobre a sua vida, eu quero isso aí também. Mas ciúmes também pode ser, essa palavra aqui é inveja. Eles podem pegar pedras e começarem a jogar
sobre você, como fizeram com Paulo. Mas o nosso chamado como igreja, dentro de muitas coisas, é pregar o evangelho para Israel, provocar ciúmes em Israel. O fruto da angústia de Paulo gerou a igreja nas nações. Olha o que ele continua dizendo, versículo 12. Mas se a transgressão deles, se o fato deles terem sido endurecidos, significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Você consegue imaginar isso? O tropeço deles gerou a nossa salvação. Abriu uma porta de salvação a nós. O tropeço. Imagina quando eles se colocarem de pé e entrarem em tudo aquilo que Deus prometeu para eles, o que vai acontecer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele continua. Versículo 13. Mas é a vós, gentios, que falo. Irmãos, isso aqui é uma mensagem para você. Eu não sei que tipo de mensagem você veio ouvir aqui essa manhã. Uma mensagem que iria calentar o seu coração. Não sei. Mas a mensagem de Paulo para você essa manhã, mas é a vós, gentios, que eu falo. E uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Vou fazer do meu ministério o melhor possível. Com qual objetivo? Para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns dele. Por que existe um ímpeto tão forte na vida de Paulo em pregar o evangelho para os gentios? Porque ele quer desta forma provocar ciúmes em Israel para ver se algum deles são salvos. Está entendendo por que igreja nas nações existe? Para provocar ciúmes em Israel e ver se alguns deles são salvos. O quanto que a nossa comunidade está sendo luz para Israel. O quanto que esse texto aqui, o quanto da nossa comunidade está provocando ciúmes em Israel. Versículo 15. Porque se a sua rejeição significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? É isso aqui que Paulo está mirando, irmão. Você quer a volta de Jesus? Você quer a volta de Jesus? Sim. Você precisa se engajar nisso aqui. A restauração de Israel está conectado à vida dentre os mortos, ressurreição do corpo, a vinda de Jesus. E ele continua. 16. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre outros ramos e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Está dando o exemplo de duas árvores, uma oliveira natural e uma oliveira silvestre. Ele está dizendo, ramos da oliveira natural foram cortados, esses foram os judeus que foram endurecidos. E você, gentil, eu, gentil, oliveira selvagem, jambuzeiro, algumas bíblias dizem, fomos enxertados na oliveira natural. Nós fomos enxertados em Israel. Veja o que ele diz. Versículo 18. Não te glorie contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Você, como gentil, nós, igreja nas nações, fora de Israel, estamos sendo sustentados por uma raiz. E essa raiz aqui nesse texto não é Jesus. A raiz que está te sustentando aqui, igreja gentílica, não é Jesus. A raiz que está te sustentando aqui é Israel. Faz parte da sua identidade como igreja estar enraizado em Israel. O quanto disso é realidade para você? Você ser sustentado pela fé dos judeus
Isso faz parte da identidade da igreja. Nós não servimos a Deus, irmãos, nos nossos próprios termos. Nós servimos um Deus específico. Qual Deus? O Deus de Israel. É o Deus que nós servimos. Não existe a possibilidade de você estar em Cristo e não estar em Israel. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não existe possibilidade de você ser cristão e não se interessar por esse assunto. Não é você que sustenta ele. Eles sustentam você. A sua fé é uma fé judaica. Você crê num Deus que é judeu. Você ora a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como é que nós nos distanciamos totalmente disso? E não é só um distanciamento intelectual, o nosso coração se distanciou disso. A gente não sente nada além desses versículos. A gente não sente essa dor, a gente não sente essa angústia. Mas se nós estamos distantes disso, nós estamos distantes do coração de Deus. Isso não é um assunto irrelevante para o Senhor. E eu, sinceramente, irmão, eu não me interesso com o que você acha sobre esse assunto. Eu não me interesso com que tipo de mensagem você veio ouvir aqui hoje. O que me interessa é, eu quero sentir o que Deus sente. Eu quero abraçar o coração de Deus. Eu quero entender isso aqui. Se Paulo tinha essa angústia, eu quero ter também. Se isso é algo que está no coração de Deus, eu quero ter também. E eu quero te dizer, quando você se conectar com isso, irmão, a sua vida encontra sentido. Presta atenção, quando você se conecta com essas verdades, os seus problemas, eles vão se diluindo. Os seus problemas, eles vão se dissolvendo. Você está tão entregue ao plano de Deus que as coisas que estão te afligindo hoje, você vai começar a perceber que, nossa, isso aqui era um problema para mim. Mas sabe por que você está tão mergulhado na sua vida e nos seus problemas? Porque você não está centrado nisso aqui. Aí os seus problemas parecem gigantescos. E parece que a tua vida não vai andar para canto nenhum. Porque aquilo vai te engolir, porque parece muito grande. Mas quando você conecta o seu coração com essas verdades do plano de Deus, sua vida muda. De verdade. Sua experiência cristã muda. Seus relacionamentos mudam. Ser cristão é estar em um constante relacionamento com Deus de Israel. Depois você lê Efésios capítulo 2, que diz que nós estávamos separados e distantes da comunidade de Israel, e agora, por causa do sangue de Jesus, fomos aproximados. E o último ponto, qual é a nossa resposta a essa angústia? Versículo 25. Eu quero fazer um pedido a você, irmão, o mesmo pedido que Paulo está fazendo aqui. Versículo 25. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogante. E quando Paulo está dizendo aqui, não quero que ignoreis este mistério, volta os seus olhos para isso aqui, irmão. Medita nesse texto, medita nessas palavras, pede para o Espírito Santo sondar o seu coração e falar: Senhor, alinha meu coração com o teu plano. Alinha o meu coração com o teu coração. O teu coração está em angústia, em dor por Israel, que o meu também esteja. Não ignoreis esse mistério. Não para de pensar nisso. Não ache que o assunto de Israel é assunto para alguns estudiosos. Ah, tem um pessoalzinho na comunidade que tem esse peso por Israel. Não, irmão. É para você ter esse peso. Não é algo de alguns, isso aqui Paulo está dizendo para todos. Não ignorem, parem de ignorar. Parem de achar que esse assunto é para alguns.
Se interessem por aquilo que está acontecendo em Israel. Estudem sobre, busquem, orem pela salvação de Israel. Tentem entender qual é o papel de vocês em relação à salvação de Israel. Não ignora, sabe por quê? Porque senão você vai se tornar um arrogante. E sabe quem se tornou um arrogante? Porque ignorou o mistério? A igreja na Alemanha. Quando viu o nazismo crescendo, quando estava de frente com o Holocausto, não se posicionou contra Hitler. Pelo contrário, apoiou o que Hitler fez, matando 6 milhões de judeus. Não ignora, porque isso vai acontecer de novo. E se você ignorar, você vai ser um arrogante, que não vai se posicionar em defesa de Israel. Irmão, poderia ser uma igreja saudável, a igreja na Alemanha. Você entende? Que eles poderiam ter uma adoração super ungida. Você entende que a igreja na Alemanha poderia ter pregação expositiva todo domingo. Mas se eles ignoraram o mistério de Israel, se posicionaram do lado errado da história. Não ignoreis o mistério, para que não sejais arrogantes como Lutero. Nós estamos falando de cristão, gente. Dói falar isso, porque são heróis da fé para nós. Lutero, Calvino, pais da igreja, são pessoas que nós recebemos, que nós admiramos, que tiveram contribuições grandiosas para a nossa fé, mas que ignoraram esse mistério e no final da vida falaram coisas terríveis sobre Israel. Se você ignorar este mistério, a arrogância vai te pegar em pelo menos 3 níveis. Você não vai conseguir discernir profecias bíblicas. E o problema de não discernir profecias bíblicas é não saber responder a elas. Nós estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Irmãos, é sério. Tem uma grande tempestade se aproximando. Uma grande tribulação, como nunca houve antes. Não é brincadeira, é sério. A gente precisa parar de achar que a Bíblia é um conto de fada. Não é. O que diz que vai acontecer, vai acontecer. Agora, se você continuar ignorante em relação a esse mistério, você não vai saber interpretar as profecias. Você não vai entender o papel de Israel nas profecias bíblicas, o papel da igreja nas profecias bíblicas, e você não vai saber responder a isso. E Jesus diz que nos últimos dias muitos vão apostatar da fé. Irmãos, não é nada garantido que vocês, nem eu, que eu estou pregando, que garantia que eu tenho que eu não vou apostatar? Eu creio que eu sou salvo, mas certeza é no último dia. Eu estou falando de coração, como um pastor dessa igreja. Não ignore isso. Nos últimos dias, muitos vão abandonar a fé. E o ponto central que vai levar muitas pessoas a abandonar a fé está relacionado a Israel. Nos últimos dias, hoje ainda continua a ser simples se posicionar em favor de Israel. Mas nos últimos dias isso vai custar a nossa vida. Nos últimos dias, algumas frases que nós falamos hoje vai custar ser preso, vai custar a vida da nossa família. Se você ignorar esse mistério, você não sabe ler as profecias bíblicas. Você vai ter dificuldade para entender o Evangelho. Porque o Evangelho é uma mensagem de um reino restaurado a Israel. Se você ignorar esse mistério, o Evangelho não vai ser pleno e completo na sua vida. Vai faltar uma peça fundamental. E principalmente, se você ignorar esse mistério, o risco que você corre de ter um espírito de antissemitismo sobre você é muito grande. Porque é exatamente nisso que Satanás está trabalhando nesses dias. E ele é sujo. Ele faz coisas para não dar na cara, ele é subversivo. Perceba, leia as notícias, olhe os sinais.
Perceba o quanto o antissemitismo está crescendo. Assista a Copa do Mundo. Perceba o que eles estão querendo nos mostrar com a Copa do Mundo. Perceba qual imagem eles estão querendo passar para nós. Essas coisas estão acontecendo. E se você ignorar o mistério, vai chegar na sua porta e você não vai ter percebido. Nos últimos dias, Deus vai forçar todos a se posicionarem contra ou a favor de Israel. E é nesta hora, quando Israel for perseguido na grande tribulação, leia Zacarias 12, não tem tempo de ler todos os versículos. Leia Zacarias 12, leia Joel capítulo 3. O Senhor fala que vai juntar as nações contra Jerusalém, é o cerco em Jerusalém. E nesta hora, quando todas as nações da terra acharem que é normal exterminar judeus, uma igreja resplandecendo a glória de Deus nas nações precisa se levantar. Sabe esses irmãos afegãos que estão aqui, que nós estamos recebendo como refugiados? A maior crise de refugiados ainda está por vir. Isso que está acontecendo hoje aqui na nossa comunidade é um teste, tá? Isso é um teste. O Senhor está nos preparando para esse período da grande tribulação, onde, se necessário for, vamos precisar abrir nossas casas para receber refugiados. Mateus capítulo 25, como vocês trataram os meus pequeninos irmãos, como Dietrich Bonhoeffer, Catharine Timbun, tantos outros que durante a Segunda Guerra não amaram as próprias vidas para receber judeus que estavam fugindo da Segunda Guerra. Isso aqui tem a ver com você, irmão. Vai chegar na sua porta. Isto vai chegar na sua porta. E por mais que hoje, ali no seu dia a dia, no seu emprego, você não sinta nem os ventinhos disso aqui soprando ou batendo em você. Ser profético é se preparar em antecipação. E o Senhor está nos chamando para isso. O Senhor está nos chamando para sermos uma comunidade que primeiro vai abraçar a dor do coração dele, abraçar o peso da intercessão pela salvação de Israel, para que quando necessário for, a gente consegue abraçá-los fisicamente e recebê-los em nossas casas, ou qualquer que for a dinâmica. E nesta dinâmica de ver um gentil estranho dando a vida por eles, isso vai tocar o coração deles, isso vai gerar ciúmes, isso vai gerar salvação. Amém? Talvez você não entendeu muita coisa, mas o que eu quero pelo menos é que lá no fundo do seu coração tem aquele sentimento de isso é sério e eu preciso me movimentar em relação a isso. Amém? Vamos cantar uma canção.